Neste Bitalk vamos falar com o José Brízida, o Jedi do marketing digital, o mestre da viralidade, com mais de 60 mil milhões de visualizações em marcas como a IKEA, a MTV, a Taylor Swift. Vamos explorar todos os segredos do marketing de influência e dos algoritmos das redes sociais. Não precisamos estar a inventar a roda, nós temos que analisar, ou seja, vocês analisam o que é que está a funcionar e depois aplicam as técnicas que aprendem. Existem alguns formatos que nós sabemos que são formatos de ouro. Ele está a comprar malas caras, né, para fazer alguma coisa com elas, que as pessoas que compram essas malas têm curiosidade. Que ganha uma confiança tal de mostrar que eu percebo muito disto. Eu sou especialista nisto. Eu consigo avaliar se isto vale a pena ou não. Pronto, pá, já estou a ver. Foi este gajo que destruiu a Farfetch. Se calhar. José, bem-vindo aqui ao Bitalk. Obrigado. Tem aqui Olha, um estúdio e peras, pá. É fixe? Um estúdio e peras, está fixe. É que vamos peras. Temos musgo. Olha, tu trabalhas na Hook Point com um senhor chamado Brandon Kane, não é? Indeed. Que é autor de um livro que é 1 milhão de seguidores. Yep. Acho que muitas pessoas conhecem esse livro. Se não conhecem, deviam ver. Mas queres dar só isso a um lamiré? O que é que ele... Quem é ele? Quem é o Brandon Kane? O que é que ele faz? So, Brandon Kane, ele começou a trabalhar nesta social media há, sei lá, uns 15 anos atrás. Já existia social media há 15 anos? Já existia. Olha, por acaso, uma coisa interessante, ele fez a primeira campanha de influencers do mundo no MySpace na altura. E depois fez a primeira campanha com influencers no YouTube também, para o lançamento de um filme. Ele trabalhava na indústria de audiovisuais. Trabalhava com algumas produtoras de... Já havia influencers? O que é que ele fez? Ele é uma coisa interessante e foi uma das razões que me levou a trabalhar com ele, que é, ele percebeu que os estúdios gastavam 200 milhões a fazer um filme, depois tinham 50 milhões, e estamos a falar de um estúdio, não dos maiores estúdios do mundo, né? Mas um estúdio relativamente com alguma dimensão, gastavam 50 milhões para em 6 meses todo o mundo, o maior número de pessoas possível, conhecer o filme. Ele começou a ver que, mas porquê é que nós não utilizamos o digital para isto? Porque nós não pagamos nada, ou pagamos muito pouco. E então ele fez uma coisa muito interessante, que foi buscar nos primórdios do YouTube, fez algumas coisas no MySpace, mas nos primórdios do YouTube foi ver os canais maiores que havia no YouTube. E já haviam alguns canais com alguma relevância. Então ele meteu os atores do filme a fazer entrevistas, ou seja, ofereceu entrevistas aos YouTubers com os atores do filme. E claro, todos os YouTubers queriam fazer parte deste movimento porque não havia nada. E eles sentiram que estavam a ser recebidos numa indústria com muito peso e que nunca lhes deu atenção. E ele conseguiu fazer um case study muito interessante. E depois isso abriu portas para uma série de coisas. E depois, com isto tudo, ele começou a trabalhar com influencers realmente ditos. Ele trabalhou com Taylor Swift, Rihanna, trabalhou com... sei lá, com algumas pessoas, modelos, que eu sou muito mal com nomes, mas modelos super conhecidas, etc. E ele começou a perceber que havia um método científico por trás da viralidade. E então foi isso que foi desenvolvendo ao longo dos anos, e é isso que nós hoje em dia fazemos na Hook Point, que é precisamente, nós percebemos que ao aplicar, eu vou utilizar alguns termos em inglês porque para mim é mais fácil, mas scientific methodology, metodologia científica, organic social media, é possível alcançar a viralidade de forma consistente, sem dependermos de sorte e sem estarmos a contar com tens de pôr esta hashtag, tens de então partilhar. Explica lá o segredo, que é para a gente. Really easy. Para toda a gente. É super simples. O método simples científico... é sempre o mais difícil. Não, né? mas o conceito é simples. A aplicação exige tempo. Mas o que é um método científico? Nós temos muito esta analogia no Hook Point. Ninguém, no seu perfeito juízo, vai tentar desenvolver um medicamento para uma doença nova ignorando todos os anos de ciência que nós temos, não é? E vamos tentar pôr aqui um bocado de bicarbonato de sódio. Se calhar bicarbonato de sódio até resolve muita coisa, não é? Um bocado de bicarbonato de sódio aqui, um bocado de vinagre, 2 conchas de água e vamos ver se isto resolve o cancro. Ninguém faz isso. Porquê? Porque nós temos anos de ciência e de research por trás que sabemos que isso não vai resultar.
E então nós aplicamos exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós temos uma equipa de researchers que estão constantemente a analisar conteúdo no social media, conteúdo que é viral, e nós temos cerca de 150 que nós chamamos de performance drivers. Ou seja, nós analisamos conteúdo de pace, a tonality, a linguagem que é utilizada, cor, os 3 primeiros segundos, tudo. Analisamos tudo num contexto e percebemos quais são os performance drivers que fazem atingir essa viralidade. Ou seja, é com base em research. Ou seja, nós analisamos o que resulta e o que não resulta. Só para dar um bocadinho de contexto, nós estamos a falar de uma empresa, a Hookpoint, já gerou mais de 60 mil milhões de visualizações e centenas de milhões de seguidores em vários clientes. Yeah. Desde a MTV, Taylor Swift, IKEA, etc. E depois trabalhamos com o que nós em Portugal Mas tu dizemos. acabaste por não dizer uma fórmula, pá, eu pedi-te uma fórmula. Eu estava a chegar lá. Tu falaste num Com base em para... pesquisa. Ou seja, com base em pesquisa, quando nós... Porque é que... Eu estou a tentar dar algumas analogias para ser mais fácil. Mas porque é que, por exemplo, o Gary Vee... e isso é uma coisa que eu tenho... Gary Vaynerchuk. Tenho alguns problemas com algumas coisas que ele diz. Ele é um gênio. Mas uma das coisas que ele diz é: se tu não estás a alcançar a viralidade é porque não estás a postar vezes suficientes. Estás a postar uma vez, tens de postar 10 vezes. Se um conteúdo uma vez por dia não está a resultar, postar 10 vezes provavelmente não vai resultar também. Se nós não percebermos o que é que estamos a fazer de mal. Então é com base nesse conceito que nós fazemos. Ou seja, nós fazemos research, fazemos pesquisa para saber exatamente o que é que funciona. Qualquer pessoa pode fazer isto. O MrBeast, o maior youtuber do mundo, tem centenas de milhões de seguidores. Ele próprio, Joe Rogan, disse isto, que é muito interessante, que é como é que ele alcançou a viralidade que tem e o sucesso que tem. Ele juntou-se durante 100 dias com X pessoas, em que todos os dias analisavam vídeos do YouTube e tentavam perceber porque é que eles estavam a resultar. A thumbnail, o título, o contexto, o script do vídeo. E é exatamente o mesmo princípio que nós seguimos, que é, fazemos pesquisa, vemos porque é que está a resultar, criamos hipóteses, tal como método científico. Okay. Criamos hipóteses e testamos essas hipóteses para ver se são verdade ou não. Eu já percebi o que estás a dizer, que é simples, que é o simples é de não precisamos estar a inventar a roda, nós temos que analisar, ou seja, vocês analisam o que é que está a funcionar e depois aplicam as técnicas que aprendem. Porquê é que não é simples de implementar? Porque são uma data de pequenas coisas que tu tens que juntar todas numa fórmula perfeita para ser viral, e tu disseste algumas delas, os 3 primeiros segundos do vídeo. No caso do YouTube, claramente o thumbnail e o próprio título. Às vezes e a retenção do vídeo, no caso. Às vezes mesmo no Bitalk as pessoas perguntam: mas porquê que puseram este título? Vocês falaram de tantas mais coisas. Pá, nós também estamos a tentar navegar um bocado para chegar a mais pessoas. Exato. E a criar mais viralidade. Os thumbnails, se vocês forem ver os episódios do Bitalk, dos primeiros 50 episódios, os thumbnails não têm nada a ver com aquilo que nós fazemos agora. Nós também estamos um bocado a aprender e a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E é assim que nós acreditamos que depois conseguimos começar a tornar vídeos que se tornam mais virais, que chegam a mais sítios. Agora, o que as pessoas querem, e o que o José estava a tentar saber é: mas o que é que são essas coisas? Fórmula. Qual é a fórmula mágica? Não há uma fórmula mágica para todas as pessoas. Exato, é isso que essa depende, é a questão. Né? Essa é a questão. Por exemplo, nós trabalhamos, eu costumo dizer, nós trabalhamos desde o sole entrepreneur, o pequeno empresário, até Fortune 500 companies. E a forma que funciona para o pequeno empresário não vai ser a mesma que funciona para uma empresa gigante, por N situações. Então o que é que nós tentamos é perceber, existem alguns formatos que nós sabemos que são formatos de ouro, que funcionam, tendo em conta certas variáveis, funcionam. Por exemplo, um formato muito conhecido, por exemplo, no TikTok, que é o nós chamamos 2 characters, 1 light bulb. O que é isto? É a mesma pessoa, isto é muito utilizado por experts, para tentar passar uma mensagem sem soar autoritário. Então, a mesma pessoa, vocês já viram isso de certeza, estou a assumir, a mesma pessoa filmar-se de roupas diferentes e estar a fazer pergunta. Não sei se já viste isto. Sim, uma brincadeira de vídeo e a fazer 2 personagens. Porque que, sei lá, é muito comum em indústria financeira. Tu investes no fundo XPTO? Eu nunca ouvi falar disso. Olha, eu investi e fiz não sei o quê. Pá, sem soar, pronto, agora é a primeira ideia que me veio à cabeça, mas sem soar salesy, mas é muito usado para experts. Então nós recomendamos muito este formato a clientes, porque é um formato que nós não recomendamos formatos novos. É muito raro recomendarmos formatos novos. Agora diz-me uma coisa. Também é fun esse formato, não é? Exato. Tens ali uma dinâmica de uma conversa,
Mas é a mesma pessoa, tu sabes que é a mesma pessoa. A questão, agora, a questão que eu gostava que me desses a tua opinião é: quando nós falamos em farmácia, quando falamos em impacto ou em fórmulas, se assim quiseres, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de algoritmo das redes sociais, como é que vai reagir àquilo que estás a fazer, e, portanto, e como é que depois vai fazer a difusão, ou estamos a falar da reação real das pessoas? Reação real das pessoas sempre. Um dos principais performance drivers que nós temos em conta é o que nós chamamos de effect on viewer. Porque o algoritmo, existe esta quase ideia, é como o mercado. Nós quando falamos do mercado é a mesma coisa. O mercado é feito de pessoas e de empresas. Não é? Está bem, mas o mercado foi inventado à mão invisível do mercado. Tudo bem. E há a mão invisível do algoritmo E aqui é também, a se origem queremos do assim. Não, o algoritmo são pessoas que estão a fazer, não é? E as plataformas o que é que querem? Querem É que retenção. tu passes mais tempo na plataforma. E portanto, se calhar a resposta à tua pergunta é sim, é as pessoas, porque os algoritmos estão a tentar Exatamente. emular as pessoas, não é? Eles querem tornar viral aquilo que as pessoas reagem bem. Pronto, a questão é que aqui há de haver uma procura de máxima eficiência da parte do algoritmo, que é com os meios que têm tecnológicos, com aquilo que tem potenciado, tentar ter o máximo impacto sobre as pessoas, independentemente de quais são as mensagens que ele está a gerir, não é? Portanto, mas ele tem que detectar o potencial na mensagem que lhe permita isso. Ou seja, tu quando dizes que depende puramente da reação do visualizador, custa-me acreditar nisso, porque isso ele teria que confiar completamente no como é que a audiência vai reagir a um determinado post. Mas ele já sabe que determinados posts, para já ele vai reencaminhar o post para quem ele quiser, não é? O algoritmo. Sim. Ok, ele é que decide quem é que vai vê-lo. Portanto, ele vai tentar encaminhar para quem ele acha que vai ter mais impacto, que vai reagir mais depressa, ou vai reagir melhor. E depois ele vai analisando o conteúdo, ele tem uma ideia do impacto que aquilo vai ter e vai testar. Mas passa muito por aí. Todo o conteúdo que é publicado é sempre testado da mesma forma. Depois há uma outra coisa que é o trust do algoritmo, ou seja, o trust, a segurança que o algoritmo tem no nosso conteúdo. Mas o teste é sempre igual. Todos os algoritmos das redes sociais funcionam de forma semelhante, que é Então, qualquer conteúdo que nós postemos, ele vai testar para uma pool. Essa pool pode variar de 100 pessoas, 1000 pessoas, mas vai testar uma pool. Consoante a reação dessa pool inicial, ele vai passar para uma pool maior e por aí fora. certo. Mas é sempre consoante a reação e se está a reter as pessoas naquele. O que tu estás a dizer é que ele só decide qual é que é a segunda pool de pessoas a quem vai testar depois de obter os dados da primeira pool, porque ele só sabe qual é essa pool depois de saber os dados. Portanto, ele diz: vou testar em 100 pessoas, 10 destas pessoas, imagina, 40 das pessoas eram mulheres, esta pool reagiu muito bem, a próxima pool tem que popular com mais mulheres. Mas não posso pôr só mulheres, porque o meu teste pode estar enviesado. Exatamente. Vou também pôr aqui algumas pessoas extra. E depois, se na segunda pool essas pessoas extra até reagiram bem, então deixa-me testar aqui uma pool que E tenha vai também escalando. isto e aquilo. Ou seja, por isso é que se chama um algoritmo, né? É uma coisa complexa. E o engraçado que eu acho que nós temos que ter em consideração é: estamos a falar de milhões e milhões de conteúdos, de dados, não é? Ele está a fazer isto sempre, constantemente. Portanto, nós daqui estamos a pensar num caso, mas ele está a fazer isto a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Está a testar pulos. Portanto, ele vai ganhando um conhecimento brutal. Exatamente. É. E já para não falar de que ele tem muita informação sobre todos os utilizadores que lá estão. O utilizador médio, vamos supor, o utilizador médio gasta 30 minutos no TikTok por dia. Se calhar gasta mais. Bem mais. Mas Yeah. vamos supor, tendo em conta o average, tendo em conta pessoas que gastam muito pouco e pessoas que gastam muito, para ser mais fácil, vamos pôr 1 hora. Para ser mais fácil. Ninguém consegue ligar o TikTok 5 minutos. Pronto, mas vamos passar 1 hora no TikTok. O TikTok não só tem muita informação sobre essa pessoa, porque desde localização, hábitos de consumo, tem muita informação. Tal como o Google, tal como o Facebook, tem muita informação sobre. Então, construir essas pools torna-se bem mais fácil para os algoritmos. Então é a diferença. Por isso é que eu achava muito, muito interessante o contexto do Twitter há uns anos, que o algoritmo era ordem cronológica, era um algoritmo muito mais simples. Sim. Depois mudou. Menos engaging. Mas era isso que as pessoas gostavam do Mas Reddit tu usaste também. uma palavra muito Do mais. Reddit, Twitter. sorry. Não é mais simples, eles têm muito mais dados, logo é muito mais complexo. Porque tu vês, olha, o Tocha e o José reagiram bem a este conteúdo, mas eles são pessoas diferentes. Será que é porque um deles usa óculos e o outro não?
Ou será que é porque um deles vive na margem sul e outro vive na margem norte? Não é? Depois ele vai ter que outra vez ir testando as pulsos. Ou seja, quanto mais data points tu tens, mais complexo se torna a classificação do conteúdo. Eu não sei quem é que é o trabalho mais difícil, se os gajos que estão a tentar cracar o algoritmo, não é? Ou os gajos que estão a construir estes algoritmos. Tendo em conta os bugs que eu vejo nas redes sociais, eu quero achar que é o lado de quem está. Os hackers, não são hackers, nada, mas quem está a cracar o código, né? Do quem o faz, porque eu vejo coisas assim muito estranhas a acontecer. Eu acho que depois o que acontece é, existe uma característica que é a intuição humana. E o que acaba por acontecer é aquelas pessoas que criam muitas coisas virais. Às vezes tu até dizes, mas como é que tu fazes a viralidade? Epá, é intrínseco já, ele nem te consegue bem explicar. Já testou tanta coisa, já viu tanta coisa a funcionar que ele diz: não, mas não apontes a câmera assim porque isso não funciona. Sei se viste, o MrBeast há uns tempos disse isso. Eu não sei se foi num canal, num vídeo dele, mas ele disse isso. O MrBeast é o maior influencer do mundo neste momento. O maior influencer do mundo neste momento. E youtuber. Não vamos pôr influencer, porque se pusermos influencer temos de contar com outras coisas. O Ronaldo, que é a pessoa mais followers no Instagram, por exemplo, etc. Mas o maior youtuber. E ele disse isso num vídeo há uns tempos. Eu vi isso, que era ele, antes do vídeo para o ar, ele já sabe se o vídeo vai ter resultados ou não, porque ele já testou tanta coisa, já consumiu tanto conteúdo. Isso é a primeira recomendação que nós damos a clientes que trabalham connosco no Hook Point. Quanto tempo passa nas redes sociais? Eu não utilizo. Ui, red flag. Não dá. Tens de testar e tens de consumir conteúdo, porque como é que tu sabes? Redes sociais não valorizam a originalidade. Porque se é uma coisa nova para o algoritmo, ele não sabe como classificar. E as pessoas também não sabem como consumir aquilo. Se o conteúdo for tão diferente assim, ou tens a sorte realmente de ter ali uma gold nugget, uma pepita de ouro, que de repente achei aqui um filão de ouro e estou rico, e ganhei 70 milhões de followers. Mas isso é muito difícil. Temos o caso do influencer que ficou conhecido só por fazer não é cabide, mas é exatamente. Ele inventou um conceito novo, um formato novo. Que se formos a ver, tem ali um formato ou uma mensagem, simplesmente. Uma linguagem. Não, o que ele quer dizer um formato é porque eles olham para isto como um formato, não é? Por isso é que ele estava a dizer, um gajo a fazer perguntas e a responder é um tipo de formato, não é? Tu apontares a câmara a ti e estares só a falar e a gesticular é outro tipo de formato. O formato dele era literalmente mostrar uma coisa banal, né? Que não fazia sentido, muitas vezes. E depois fazer só assim com as mãos. Eu achei piada o Zé dizer que encontraste uma pepita de ouro, ou seja, tornaste-te rico, ganhaste 70 milhões de seguidores. Ou seja, é o novo ouro. É o novo ouro. É uma coisa inconcebível, não é? Portanto, é uma coisa completamente nova, que é tu valorizas mais seres seguido por não sei quantos milhões de pessoas, a sociedade em geral, não é? As pessoas, do que propriamente tornar-se rico mesmo. Ok, aquilo mas tem há lá um potencial. desses seguidores também, não é? Está bem, mas repara, tu estás a falar de uma audiência que tu desconheces em absoluto, não é? Pessoas que tu desconheces e que tu, no fundo, acabas por ambicionar a tocar essas pessoas de alguma forma. Que mas não é o caso que pode há ser, uns anos dos pivôs de televisão e de... É igual. Sim, mas repara, mas é... Epá, tu queres marcar as pessoas porque tu tens uma ideia fascinante e achas que se as pessoas tiverem essa ideia, se tu chegares a elas e elas partilharem contigo essa ideia, isso vai mudar alguma coisa de forma extraordinária, ou simplesmente podes ter um impacto, fizeste uma macaquice que pegou. Por falar em viralidade, queríamos agradecer a todos vocês que já partilharam o Bitalk. Sem vocês isto não teria sido possível. Muito obrigado. Esse exemplo que estávamos a dar, do gajo que faz assim com as mãos, temos de descobrir o nome dele. Eu acho que é Khabib, uma coisa assim. Qualquer coisa desse género. Ele não está propriamente a acrescentar nada ao mundo em termos de know-how. Está a acrescentar. Eu já me ri muito a ver vídeos dele. Retenção. Ok. Onde tu estás a tentar chegar e qual é que é o ultimate goal? Ok, ele agora tem não sei quantos milhões de seguidores. So what, né? Para que é que isso serve? E mudou a vida dele. Estávamos a falar de uma pessoa, eu não tenho certeza, não quero estar a mentir, mas eu acho que ele era ou empregado de mesa, era uma coisa assim. Eu sei que ele tinha um emprego, vamos lhe chamar modesto, normal, e hoje em dia faz muito dinheiro.
à policy. Nós temos, por exemplo, isso é mais flagrante ainda, por exemplo, no caso de América do Sul, por exemplo, no Brasil. Há muitos casos desses. Pessoas que vieram de uma comunidade, moravam numa favela e mudaram a vida. Nós temos o caso, por exemplo, o Boca de 09. É um miúdo. Ele tem aí 11, 12 anos. E acho que foi semana passada, ele comprou um Audi para a mãe. E hoje em dia, lá está, ele era um morador de comunidade, modesto. Hoje em dia mora muito bem, comprou um bom carro para a mãe, pagou, ou seja, a mãe já não trabalha. Ou seja, há ali o contexto de mudar de vida também. Portanto, isso não é o caso de toda a gente, né? Mas isso acontece muitas vezes. Mudar a vida do próprio, não é? Do próprio e das pessoas que estão à volta, né? Da família. Sim, neste caso é de um círculo pequeno. Certo. Mas depois tens outros exemplos. Em termos de impacto. Esse é um exemplo. E normalmente esse tipo de influenciadores depois vão ganhar dinheiro, como é o caso dele, com patrocinadores, marcas que lhe pagam, etc. Depois tens outro. Mas tipo ele podia ganhar dinheiro na lotaria, dar ao mesmo. Sim, mas não meteu tanta gente bem disposta. Mas depois tens outro caso, que é um que a gente já falou aqui, por exemplo, o Gary Vaynerchuk. Ele faz um conteúdo, ele é viral, ele tem muitos seguidores, mas ele não ganha dinheiro com marcas, ou seja, não ganha dinheiro com patrocínios. Ele ganha dinheiro com as empresas dele, ou seja, ele usa aquilo como um canal para depois adquirir clientes. Exatamente. Que é muito mais perto daquilo que vocês fazem na Hook Point. Exatamente. Não é? Porque os influencers que vocês trabalham normalmente, ou as marcas, têm um negócio e querem tornar-se virais para depois trazer mais negócio para eles. Posso dar o exemplo, um dos case studies que nós utilizamos muito. Chama-se Tanner Lederstein. E se tu procurares no TikTok, é muito interessante. Ele tinha um negócio de Shopify, vendia iPhone cases, carteiras, tudo feito de couro, de leather. E é um negócio de família, gerações. Ele é alemão e o pai dele já mexia com couro, e o avô. Ele tinha um pequeno negócio. Vendia Shopify, fazia na Turquia, acho eu. Acho que agora era na Turquia. E fazia. Ele começou a trabalhar connosco, tinha 2.000 seguidores no TikTok. Todo o negócio dele era assente em paid media. Ou seja, anúncios de Facebook, anúncios no Google, principalmente no Google. Ele, 2 meses e meio, 3 meses depois de começar a trabalhar connosco, estava com 300.000 seguidores no TikTok. E grande parte das vendas dele vinham só dos vídeos. Hoje em dia ele está com quase 1 milhão de seguidores. E ele deixou de gastar dinheiro em Google Ads, Facebook Ads, etc. E está a vender mais do que nunca. É um exemplo de um negócio. Isso é um cliente bem sucedido. Exatamente. Vosso, não é? Que é esse o objetivo, no fundo, de criar, para este tipo de influenciadores, de criar estas marcas. E tens um exemplo de um cliente mal sucedido? Temos. Mas queres partilhar? Não vou precisas partilhar dizer o nome. Não precisas dizer o nome. Mas temos vários. Escrever. Temos vários. E normalmente está sempre assente no mesmo. Nós conseguimos encontrar um denominador comum, que é a falta de pesquisa, falta de consumo de conteúdo e tentarem ser originais sem perceberem. Espera aí, mas não são vocês que lhe dizem o conteúdo que ele tem que fazer? Não Mas deviam o que ser é que vocês a dizer-me o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, mas o que acontece muitas das vezes, e já nos aconteceu várias vezes, termos um cliente que tem ali, nunca fez nada, ou fez meia dúzia de vídeos e a average number, o número médio de views que ele tem estão ali nos 200, 300 views. Depois de repente começa a fazer vídeos com a nossa sugestão, com o nosso formato e com a nossa direção, e está ali na casa dos 10.000, 15.000, ainda está a perceber para onde é que há, ou seja, o que tem de melhorar, e nós estamos a dar algumas sugestões. O que acontece com muita frequência, assim que eles têm este primeiro easy win, este primeiro pequeno sucesso, eles acham, agora eu já entendi, e agora quero eu criar o meu formato, quero eu ser original, quero fazer uma coisa diferente, e afundam. É muito comum, nós vemos isto acontecer muitas vezes. Tornam-se demasiado criativos. Como os americanos dizem, é um blessing and a curse. Sobe a cabeça e pensas, não, agora já tenho aqui tantas views, agora posso fazer o formato que eu quero, e depois não funciona. Entendi, eu já percebi, se eu fizer isto e isto, resulta. Vou tentar fazer isto noutro formato. Então, mas se ele é teu cliente, tu deixas ele fazer isso? Nós fazemos consultoria, nós não fazemos o formato para eles. Nós indicamos a direção e damos o acompanhamento de cuidado, que isso não é por aqui, cuidado é por ali. Mas cabe ao cliente fazer e seguir o. É como o médico dá a receita e cabe à pessoa tomar os medicamentos. A menos que esteja internada, neste caso. Exatamente. Neste caso, não tomar. Mas eu acho que é muito interessante porque
é literalmente um canal novo. É um canal muito, muito poderoso. Um canal? Um canal de distribuição. Estamos a falar de múltiplos canais, não é? Sim, eu queria dizer, é Cada um deles novo tem canal de as venda. suas características, não é? Mas é um novo canal de venda, não é? Portanto, aquele caso que estavas a dar do gajo das carteiras, ele deixou de gastar dinheiro em Google Ads, provavelmente não necessariamente gasta menos dinheiro, porque comprou agora, deve ter comprado câmaras e tem equipamento fixe e E se fores a etc. ver, E o gasta muito formato dele é tempo. muito interessante. O formato dele é um formato novo. É um formato que não existia. Que é o formato que nós chamamos. Será que em português seria algo de, será que vale a pena? Ou será que vale o dinheiro? Que basicamente o que é que ele faz? Ele compra malas de marcas muito conhecidas, Prada e afins, feitas em couro, e corta e testa o material e vê efetivamente quanto é que eles gastaram para produzir aquilo. E diz, vale a pena comprar ou não. É o formato dele. Uhum. Portanto, ele nem sequer está literalmente a vender os produtos dele nos Nada. vídeos. Não fala em produto. De vez nenhuma menciona eu estou a vender X ou Y. Nada. Tem o link na bio e ele faz esse formato. Mas cria uma confiança tal no consumidor. Deixa ver que link é este. Olha, by the way, ele vende materiais. Mas Ele vende vende o quê? As malas carteiras. que ele anda a cortar? Não. Ele compra malas caras. Se calhar podia, né? O que é que ele está a fazer, no fundo, da forma como eu leio, é ele está a comprar malas caras, né, para fazer alguma coisa com elas que as pessoas que compram essas malas têm curiosidade. Isso faz o quê? Que as pessoas que veem os vídeos dele são os potenciais clientes dele. Eles ficam agarrados àquela conversa, ligam-se a ele, dizem, pá, eu conheço esta pessoa, e depois quando vão à bio e carregam lá, dizem, olha, este gajo vende carteiras, ele está sempre a destruir as outras carteiras, as dele devem ser boas. E compram. Exatamente. Não é? E preços. E é isso. Que ganha uma confiança tal de mostrar que eu percebo muito disto. Eu sou especialista nisto. Eu consigo avaliar se isto vale a pena ou não. As pessoas ganham tanta confiança nele que sabem que automaticamente, sem terem conhecimento da marca, já ganham confiança na marca. Pronto, E já sabem pá, que... já estou a ver. Pá. Foi este gajo que destruiu a Farfetch. Se calhar foi. Sim, mas eu acho isso muito interessante, especialmente aplicado a empresas. Porquê? E era aí que eu estava a tentar chegar, que é um canal novo e é um canal muito poderoso. Mas é um canal que requer tempo para construir. Né? E acima de tudo requer que tu mudes um bocadinho a tua forma de pensar quando estás a vender. Falaste, por exemplo, em paid advertisement. Quando eu pago a publicidade no Google, o que é que eu estou a pensar? Como é que eu crio um título cativante, não é? Para convencer as pessoas a irem comprar o meu produto. Estás sempre a vender. E quando tu estás a criar uma marca de influencer, ou quando estás a criar um canal que vai ter muitos seguidores, tu não queres ir diretamente. Portanto, isto não é um tiro de sniper. Exatamente. Não é? Isto é uma entrada pela lateral. Oblíqua. Exato. Uma Portanto, abordagem como é oblíqua. que eu vou criar conteúdo que seja apelativo para as pessoas que são os meus clientes? E isso não tem que ser necessariamente E o meu não produto. só os teus clientes. E aí que entra. Nós temos muitos clientes nossos que falam, e isso é outra coisa que nós vemos com alguma frequência, que é, mas este conteúdo não vai agradar apenas aos meus clientes. Pois não. E esse é o objetivo. Porque naquela pool que nós estávamos a falar há bocado, das 100 pessoas, se calhar só uma dessas pessoas é que vai ser um potencial cliente. Se eu estiver a falar com ele diretamente, o que é que o algoritmo vai ver? Isto não é interessante para 100 pessoas. Então não vai passar para a segunda pool. Não vai passar à terceira pool. Então o objetivo é sempre, como é que eu crio algo que seja apelativo para toda a gente? Que, by the way, para uma empresa, possa resultar em venda de produtos. Mas o objetivo é sempre, como é que eu consigo chegar ao máximo número de pessoas possível? Dentro dessa pool, uma percentagem, vamos imaginar que estamos a falar nessa pool de 100 pessoas, estamos a falar de 1%. Não é? O que é melhor, ter 1% de 100 ou 1% de 10 milhões? Certo. Então o objetivo é, vamos tentar chegar ao maior número de pessoas, porque se a percentagem mantiver-se, o meu número absoluto de clientes ou de pessoas interessadas realmente no produto vai ser consideravelmente maior. Isso é interessante. Até nós podemos agarrar aqui no exemplo do Bitalk. Estavas a falar e eu estava a pensar exatamente nisso. Portanto, nós temos uma atividade profissional. Nós investimos em empresas, procuramos empreendedores que estão a iniciar novas empresas com conceitos inovadores e tecnológicos. E normalmente isto são pessoas que têm a ideia na cabeça, estão no sofá e ainda não existe a empresa. E na verdade o Bitalk para nós é uma forma de angariar clientes, não é? Portanto, quando nós estamos aqui sentados a falar sobre o negócio, eu e José não estamos constantemente a dizer nós somos investidores, vem cá que a gente vai investir, não é? Nós não falamos disso de vez em quando, porque não temos um link in bio aqui direto, mas falamos um bocadinho disso, mas não damos ênfase a isso. Falamos sobre negócios em geral.
E depois, para aumentar a pool de pessoas, nós não chamamos simplesmente venture capitalists e founders, Exatamente. não é? Nós estamos a falar agora aqui de outros temas. Nós já falámos no Bitalk sobre temas super variados. Desde gajos que subiram à montanha no Everest. Portanto, que não parece literalmente ligado ao tipo de pessoas que nós queremos trazer, mas nós estamos a aumentar a pool, também para inspirar as pessoas, nós também temos esse objetivo, mas também para aumentar a pool do nosso conteúdo chegar a mais gente, porque sabemos que chegando a mais gente, nessas pessoas todas, né, uma tia de um empreendedor que vê o Bitalk, e esse empreendedor por acaso não conhece o Bitalk, quando ele for falar com ela vai dizer: mas tu já viste aquele programa lá, não sei o quê, eles também fazem coisas de empresas. Coisas, Yeah. Vai lá falar com eles. Fala lá com eles. Não é? E é só para dar um exemplo prático. Ou seja, cada vez mais as empresas e as startups podem utilizar este canal para aumentar as suas vendas, para aumentar o seu mercado. Agora, é muito importante perceber que isto demora tempo. Sim. Pois, Nós eu gravamos acho- o Bitalk há 4 anos. Mas não pode ser para aumentar as vendas, ou seja, isso tem que ser um objetivo oblíquo. Podes aumentar ou podes não. Tens que aceitar que podes aumentar ou podes não aumentar. Sim, acaba por ser um objetivo secundário. Sim, tu tens que aceitar que isso, à partida, não é nada garantido. Porque senão não vais criar um conteúdo interessante para as pessoas, não é? Não é E questão quando, de e quando as pandemia, empresas não é? começam de facto a criar conteúdos, é uma chatice, porque epá, ou dão grande liberdade a alguém para fazer isso, não é? Ou então, se eles vão discutir internamente qual é o conteúdo que vão dar, aquilo vai dar bujarda. Depois não está a seguir o brand book. e Claro, depois não vai sei dar quê, bujarda, depois porque não vai funcionar. não dá. Vão querer pôr o logotipo aqui, Maior. E depois é sempre, exatamente. Vão mete um querer bocadinho fazer maior. Epá, isso não vai dar nada. E ao fim de meio ano aquilo não vai dar nada efetivamente. Eles não vão aumentar vendas nenhumas, ou pelo menos não vão conseguir medir isso. E o conteúdo foi para o lixo, não é? Porque eles vão fechar aquilo. Sim. Vão deixar de financiar. Perceba o que tu estás a dizer, tens razão. Não pode ser só essa a motivação. Por exemplo, no nosso caso também não é só essa a motivação. Se nós agarrássemos o dinheiro todo que investimos no Bitalk para produzir isto e pagássemos uma publicidade na televisão, por exemplo, na SIC Notícias, onde estão muitas pessoas que podem ser o nosso target, se calhar tínhamos mais resultados. Mas também não nos dava tanto gozo. Se calhar. Yeah. Se calhar. Vamos Se ficar calhar. pelo se calhar. Pronto. Mas o meu ponto é, não pode ser só por causa disso. Mas onde eu queria também chegar é as empresas que criam conteúdo online só com o objetivo de vender, né? Sim. E essas que estão a pensar num conteúdo, vamos falar sobre um conteúdo, já estão a pensar um bocadinho mais à frente. Mas a maior parte das empresas vão para as redes sociais vender o produto. Eu Né? acho Só venda. que o nosso objetivo, e é isso que eu foco, que é o objetivo tem de passar sempre por como é que eu faço qualquer pessoa importar-se, a palavra mais parecida Care. em português é care, importar-se com o meu conteúdo. Não é que compre, não é que é importar-se com o meu conteúdo. Porque eu, a partir do momento que tenho alguém que importa-se com o meu conteúdo e que tira, por isso é que o YouTube é uma comparado com todas as outras redes sociais, é muito, muito interessante. Que é ter 100 subscritores no YouTube versus 1000 subscritores no TikTok. O que é melhor? Não tem nada a ver. Yeah. YouTube é muito melhor. YouTube porquê? Porque o YouTube as pessoas conseguem pôr de parte 15 minutos, 30 minutos para estar a ouvir-me. E o YouTube é uma audiência que são capazes de... Se eu tiver um conteúdo todas as semanas eu lanço, é uma audiência que é capaz de todas as semanas já ter... Não, hoje é quinta-feira, hoje vou ver o episódio... É a de terça-feira. Bitalk. Pois é. Terça-feira, desculpa. Eu sou muito mau com terça-feira. Mas terça-feira, não é? Terça-feira eu vou pôr 15 minutos de lado, meia hora de lado, 45 minutos de lado para assistir. À terça-feira às 23h10 no canal Q e à meia-noite nós lançamos o episódio Extended nas nossas redes 23 ideias, terça-feira, já Yeah. sabem. É só para dizer. Não, mas sim. é muito mais importante. TikTok, eu posso ver, e isso por acaso foi uma coisa interessante, o poder do short format. No Comic Con, em Los Angeles este ano, tiveram lá alguns TikTokers com milhões de seguidores. A fila estava vazia para estar com eles. Porque as pessoas não metem tempo de lado. Ou seja, se eu abrir o TikTok, por acaso Isso é muito curioso. vir o TikTok da pessoa XYZ que eu sigo, ou não vir, eu não vou estar a fazer scroll, ou não vou pesquisar a página, a perfil da pessoa X, porque eu tenho muitas saudades de ver os TikToks dela. É raro isso acontecer. Não quer dizer que não aconteça, mas é raro isso acontecer. Portanto, o que tu estás a dizer é que o objetivo é tu conseguires criar um conteúdo que, se eu o desligar amanhã, eu vou sentir falta. Exatamente. Epá, nunca E mais isso é lançaram impossível no Bitalks. TikTok. Não é impossível, é mais difícil.
Porque o Mas attention alguém span... consegue fazê-lo no TikTok? Sim. Há vários criadores que conseguem fazer. Mas o attention span é muito mais curto. Ou seja, se eu não coloco de parte, Ou seja, mas mesmo que coloque de parte, eu coloco 15 segundos por dia de lado, ou 30 segundos, ou 1 minuto por dia de lado para essa mas pessoa. porquê é que O essa investimento fila, é muito baixo. mas porquê é que essa fila está vazia? Porque eu chegando a essa pessoa não tem nada para dizer, porque de facto ele fala. Poderá ter, mas a questão é essa: é quantas pessoas é que é uma questão de, tal como o mercado, trade, né? Eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, ou ver um ator, ver o que seja, para estar com uma pessoa, para estar numa fila 1 hora, o que seja, para estar com uma pessoa que eu passo tempo com ela 10 segundos por dia, em média. Uhum. Estás a dizer, a ligação é completamente diferente. A ligação Se é eu completamente ouço diferente. sei lá, um programa de alguém que fala durante 1 hora e meia, e eu ouço aquilo uma vez por semana, é 1 hora e meia do meu tempo que eu investi naquilo. Se eu vejo a pessoa em algum evento, eu penso logo, ei, Sentes uma I ligação know com a you, né? pessoa. Eu conheço-te. Exatamente, eu conheço-te, mesmo sem conhecer. Isso acontece muito com atores. Atores de novela falam muito disso, né? Que vão na rua e as pessoas chamam pelo nome da novela, porque as pessoas sentem que conhecem. Sim, a Sentem, novela é muitas horas. sentem que conhecem, né? Atores de filmes e tudo mais. As pessoas sentem que conhecem porque passam muito tempo com essa pessoa. No TikTok é muito mais difícil isso acontecer. Não é impossível, há criadores de conteúdo que o conseguem fazer, mas é muito mais difícil. E como é que tu achas que curioso. uma empresa, porque há uma discussão que nós temos muito, especialmente nós investimos em empresas no estágio muito cedo, né? Isso significa que nós queremos rapidamente alcançar resultados. Uma empresa tem 0, fez um produto hoje, quer começar a ter clientes. Obviamente que o caminho mais rápido não é começar a criar conteúdo e a criar uma audiência, é rapidamente agarrarem dinheiro e gastar em ads ou hacks de mercado, que é o que nós gostamos mais. Não tem que ser necessariamente assim. Mas se uma empresa quer estar a longo prazo, não é? No mercado, faz sentido começar a criar algum tipo de conteúdo. Exatamente. Como é que se pensa para criar coisas que não acabam, o José estava a dizer, que sejam coisas fake, né? Tens bancos, por exemplo, em Portugal tens bancos a criar rúbricas e podcasts. Mas parece que aquilo não pega assim tão bem. E depois um gajo qualquer ali na margem sul agarra num telemóvel, começa a gravar vídeos, de repente tem não sei quantos milhares de seguidores, amanhã lança uma marca de pasta de dentes e vende aquela porcaria toda em 24 horas. Primeira coisa é que estávamos a falar há bocado, ser salesy, ter aquela... Estar sempre a fazer vendas, exatamente, vendas, push vendas. para compra isto, faz isto, clica aqui. Eu sinto muito isso, tanto lá de paid media, e foi uma coisa que nós estávamos a falar no outro dia. Eu, pelas minhas mãos, passam cerca de 1,5 milhões de dólares por mês em Facebook Ads, só em Facebook Ads. Portanto, a minha especialidade é paid media, não é organic. Eu trabalho no Oak Point, a especialidade da empresa como um todo é organic. Portanto, estivemos para aqui a falar e afinal tu nem sequer és especialista no que nós estávamos a falar. Poxa, Muito obrigado. Descobriram a careca. Mas tu fazes esse paid media também para conteúdo de social? também, ou só para converter em ads? também para conteúdo social, mas principalmente para conversão, para geração de leads. Mas isso é uma coisa que nós focamos muito na mãos dadas. Ou seja, ads é muito importante, organic é muito importante. Se conseguires conjugar os dois, consegues escalar como nunca. Ou não? Se o conteúdo for funcionar. Se o conteúdo for bom. Mas isto porquê? O que é que eu estava a querer dizer? Isto, nós estamos a falar Das empresas. Há a questão de... As empresas têm muito... A questão, estamos a falar há bocado do logo, né? O logo maior. As empresas têm muito essa mentalidade, que vem também de uma mentalidade que em Portugal nota-se muito, os diretores de marketing com muita experiência, mas pouco... eu costumo dizer que há um síndrome de bipolaridade nos diretores de marketing, que é consomem conteúdo de uma forma, mas depois quando estão a pensar no que é que vão fazer na empresa, acham que as pessoas vão consumir de outra. Eles consomem exatamente da mesma forma que tu consomes, que abres o TikTok e que fazes não sei o quê. Mas a minha audiência não está no TikTok. A minha audiência não é da tua idade. Tu não estás no TikTok. Porque é que a tua audiência não vai estar no TikTok? Por exemplo. Mas as marcas têm sempre esta mentalidade. Nós temos de vender. Nós temos de fazer push. Porque é que esses podcasts se calhar não... Qual é o retorno? Eu compreendo isso. Eu compreendo, principalmente em Portugal, que é um mercado mais pequeno, há menos budget, temos de ser mais assertivos nas escolhas que fazemos. Mas se esse é o caso, então é preferível ir para alguns caminhos em que não temos tanta liberdade de estar. Porque se vamos fazer um podcast para estar a vender algo, vão haver pessoas a ouvir. Se calhar não.
quantos podcasts, vamos fazer a pesquisa, o que nós estávamos a falar há pouco, vamos fazer a pesquisa. Quantos podcasts existem no mundo em que são criados únicos exclusivamente para vender e para falar de uma marca e que tenha sucesso? Nunca ouvi falar de nenhum. Começa logo mal, então. O único mais perto que eu diria é o Gary. Mas ele é tão autêntico em querer criar aquele conteúdo que quase nem me conta, né? Sim, é isso. Tu nem te percebes o que é que ele está a vender. Mas a questão é Ele essa. nunca vende. Mas ele não está diz. propriamente a vender nada, né? Há muita questão do mindset. O Alex Hormozi agora tem o podcast dele também, que basicamente é falar do que ele fala num livro. Está a vender o livro? Não. Mas, mas o livro está a vender-se. Está. É indireto. Portanto, eu, quando falo em marca, quando falo com marcas, e toda a gente fazem muitas vezes essa pergunta: mas o que é que eu devo fazer? É fácil, abres o TikTok, abres o YouTube. O que é que tu... estava a pensar fazer short videos. Então abre o TikTok e vê quem é que tu segues que tem muito sucesso, e ter muito sucesso e ter vídeos de forma constante com 10 milhões, 20 milhões de views, 30 milhões de views, e alguém que tu achas inspirador, o conteúdo deles é uma inspiração para ti e achas que há ali alguma ligação com o que tu estás a pensar fazer, e tenta beber o que eles fazem, tenta aprender o que eles fazem, e tenta fazer uma coisa: o teu primeiro vídeo ser a cópia descarada de um vídeo deles. Tenta fazer isso. E podes nem publicar, mas mete os dois. Nós utilizamos isto, side by side. Mete os dois lado a lado e tenta ser assertivo na tua análise. E será que o teu está assim tão próximo do dele? Está ao mesmo nível? Não, a luz não está boa. Então grava outra vez. Tenta chegar o mais próximo do dele, porque aí vão aprender muitas coisas neste treino de fazer e tentar copiar algo que tem sucesso. Vão perceber muita coisa. Não é algo que tem sucesso, alguém que tu acreditas. E que tem sucesso, os números demonstram, não é? Que tem ali 20 milhões, 30 mas milhões. o mais importante não é ter sucesso, é em que tu acreditas. Porque se tu tiveres, eu percebo o que estás a dizer e faz muito sentido. Se tu o que tu não queres é fakers. Não, se tu tiveres a fazer o mesmo trabalho sem essa comparação, e vais ter alguém que te vai aconselhar e vai dizer: olha, a luz não está boa, ou faz não sei quantos, tu tens dúvida se ele tem razão ou não. Agora, como estás a ver uma coisa, estás a comparar com uma coisa que tu gostas, que tu aceitas e que tu dás valor, não é? Tu aí próprio identificas os problemas e consegues corrigir. Isso é muito curioso. Essa metodologia acho que é muito fixe. Nós usamos muito isto, side by side. Acho que é das formas mais simples de perceber se estamos aí pelo caminho. Não quer dizer que depois faça aquilo, não é? Exatamente. Só que há um processo aí de aprendizagem muito interessante, sem dúvida. Eu acho que é um bom insight. Sim, esse é um excelente insight. Mas estavas aí a dizer uma coisa quando falaste do dinheiro que geres para paid media, que era uma coisa que nós já falámos, que eu acho super interessante, que é: nós normalmente olhamos para as técnicas de, digamos, para os canais de distribuição. Vou fazer paid media, vou fazer anúncios na rádio, vou fazer infoprodutos, vou fazer um canal no YouTube, vou fazer um podcast. E muitas vezes as pessoas parece que isolam os canais como se eles fossem independentes uns dos outros. Mas a tua teoria, com a qual eu gosto muito e concordo, é que isto está tudo interligado. Tudo. E a melhor estratégia é tu fazeres uma estratégia que tudo tenha uma ligação e uns alimentam os outros e constroem em cima dos outros, e é com isto que tu potencias o reach, não é? Ou não. Ou apostas só numa coisa. Sim, não, eu estou a falar quando estás a pensar em criar uma empresa. Uma coisa é se tu estás a criar conteúdo porque queres inspirar as pessoas e etc, não é? Nós, por exemplo, não temos um livro do Bitalk. Ainda. Nem fazemos mídia. Se calhar devemos ter. Mas se és uma empresa e queres alavancar estes canais... Não pagamos nada a ninguém. Certo. Também não recebemos, mas pronto. Mas se és uma empresa e queres ter vendas e queres alavancar os canais, tens que fazer uma estratégia que englobe tudo, não é? Tudo o que tu estás a fazer, não tens que fazer tudo. É que no conceito, o pessoal do marketing fala muito disto, do marketing 360, mas depois há pouca implementação disto na vida real. Não. Em Portugal, por exemplo, eu tive o prazer de fazer alguma comunicação política ao caso da Iniciativa Liberal. Uma das pessoas que está por trás daquilo era meu sócio. Nós tínhamos uma agência juntos, o Manuel Soares de Oliveira, e o conceito que está por trás daquilo é o que nós chamamos de Outdoor 2.0, que é: eu só tenho dinheiro para fazer um outdoor. O meu objetivo, os outdoors normalmente, como é que a medição de um outdoor é feita? Nós sabemos que em média passam ali X pessoas por dia, o outdoor vai lá estar um mês, portanto aquilo vai ser visto não sei quantas mil vezes. Isso é a medição média dos outdoors, que é a forma como é feito. O nosso objetivo não era: vamos meter um outdoor ali porque passam X pessoas, então 100 mil pessoas vão ver um outdoor. Não. Como é que fazemos um outdoor que seja viral nas redes sociais, que as pessoas vejam e tenham vontade de tirar foto? Aí potencializamos. Ou seja,
os outdoors eram pensados como é que nós criamos, como é que nós fazemos com que as pessoas se importem por esta mensagem, a ponto de tirar uma foto e mandar para amigos, ou postar no Twitter, ou no Instagram, o que seja. Esse é o conceito de outdoor 2.0. É isso, é que é ligar vários canais. É como aquele outdoor que estava na ponte Vasco da Gama a dizer que limpam cenas de crime, suicídios, homicídios, Acho que ainda lá blá, 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 blá. Já não Eles tá. têm uns quantos na margem sul. Yeah. Tem uns quantos na margem sul. Essa também está bem jogada, né? Tá bem As jogado, pessoas exato. fartam-se de falar daquilo. Exatamente. Imagino que o negócio deles não seja só limpar. Ninguém sabe o Cadáveres. nome deles. Ninguém sabe muito bem, eu espero nunca precisar de os contactar, mas toda a gente se lembra desse, por Sim, exemplo. mas a lógica é, se tu precisares de limpar alguma coisa em casa e for muito difícil de limpar, Provavelmente vais pensar, aqueles gajos são tão bons que limpam cenas de crime, pá, uma mancha aqui de vinho no tapete, eles devem limpar isto que é uma e outra delícia. mais, nós estamos agora num programa e estamos a falar sobre isso, Exatamente. Estás a ver? não é? Earn Ou seja, media. Grátis. É assim que funciona a questão. E a própria, por exemplo, eu lembro-me a Rose, que é uma startup portuguesa, do Humberto, que estão a revolucionar as spreadsheets, o Excel. Eles fizeram um outdoor à porta dos Googles e das Microsofts da vida, porque são os competidores deles, né? Que têm o Office e etc. Um spreadsheet. Essencialmente, o que eles fizeram aquele outdoor não foi tanto pelo outdoor em si, foi para tirarem fotos e mandarem para as redes sociais, né? Porque eles estavam a picar a Microsoft. Mais uma vez, é o outdoor 2.0. Se calhar aprenderam com a iniciativa liberal, não sei. Mas lá está, isso é um formato que existe. Vocês também não inventaram, não é? Não. Eu cá em Portugal, por exemplo, uma das coisas que eu tenho. Nós fizemos alguns projetos digitais virais. O primeiro foi uma app chamada Marselfie, que já tem uns anos. Que a ideia Marselfie? era. Marselfie. É fazer selfies com o Marcelo. Exatamente, porque pá, o Expresso deu-nos a ideia. A ideia não, deu-nos tudo ao colo para façam. Eles lançaram uma sondagem, e depois há aqui o lado criativo por trás, né? Mas lançaram uma sondagem que dizia que, eu não recordo exato, mas acho que era 52% ou 57%, mais de 50% dos portugueses não tinham uma selfie com o Marcelo e queria. Espera, nós queres pensamos? dizer que 40 e tal por cento já tinha. Não me admirava Ou não nada. queria. Ou não queria. 40% já tinha, 7% não queria. Exatamente. Ai, Pá, e o que é que nós pensámos? Isto era muito giro. Era criar uma app super, super simples, que já existiam vários no mercado. Na altura, o MS QR, something like that, que era, nós escolhíamos uma frame Ok. e tirávamos uma foto com essa frame. Essa frame podia ser uma pessoa, podia ser nós o que é que fizemos? Fizemos várias fotos do Marcelo, o Marcelo a tirar selfies, não tipo sei o em quê. plastros. Yeah. E tu escolhias uma frame. Essa app não sei ainda se ainda está no ar ainda hoje, mas acredito que esteja. Claro, o Marcelo continua a tirar selfies. E tu escolhes essa frame, tiras, a foto fica com o marca d'água a dizer Marselfie, e tu automaticamente podes partilhar instantaneamente nas redes sociais a partir da app. Super, super simples. Nós chegámos a 5 milhões de pessoas com isso. Nós fomos notícia em 16 países diferentes. Qual era o nosso objetivo? Vender a agência. Foi quando nós lançámos a agência. O objetivo era o quê? O objetivo não era ganhar dinheiro. Primeiro, não podíamos ganhar dinheiro com a figura do Marcelo, né? Mas nem era o nosso objetivo. O nosso objetivo não era quantas pessoas é que vão fazer download da app. É pá, eu pensava que vocês estavam a querer contribuir para a boa disposição das pessoas. Fazer com que as Motivação, pessoas se motivação. importem. Esse era o nosso objetivo. Importem ao ponto de tirar uma foto e partilhar a foto. Mas aquilo era tipo uma época que eu apontava a câmera, quase que Tinhas eu uma gostava frame. que o Marcelo saísse aqui de trás e aparecesse tipo em pilastra. Pá, Depois isso- andava assim de um lado para o Não, outro. isso foi antes de haver aí esse boom da AI que possibilita esses filtros e tudo mais. Foi antes. Era uma versão super Basicamente é uma simples imagem disto. 2D, não é? E eu tenho que me É enquadrar uma na... imagem 2D à frente, uma frame literalmente, e tu tens de enquadrar e tiras a foto. Só isto. Mas o nosso objetivo era o quê? Era dizer, eu costumo dizer isto, agências são como cogumelos. Tu dás um pontapé e aparecem 3. Há muitas agências, nada contra, há muitas. E isso é bom para o mercado. Há muita competitividade. Mas o que é que nós íamos fazer diferente para dizer ao mercado, nós somos uma agência criativa digital? Tínhamos de mostrar ao mercado que éramos criativos. Certo. Lançámos a Marcelo. Marselfie. Que é uma coisa menos criativa possível. Uma foto com o Marcelo. Yeah. Mas toda Só a se for gente... um comentário. Faça um comentário com o Marcelo. Podes fazer. Fica a ideia. Vá à próxima, vá à próxima. Olha, então como é que no vosso caso tu alavancas o paid media para o social? Porque uma coisa é paid media, outra coisa é o social. Como é que tu ligas esses dois? Com 1.5 milhões é muito paid media que tu tens para aí. 1.5 milhões, eu vou dizer que 90% dele é lead generation.
Lead Geração generation. de leads. Ok. Nós, por exemplo, trabalhamos um cliente muito grande que faz. Aqui não é comum isso. Nem sei se existe. Nos Estados Unidos é muito comum, que são os massive lawsuits, as class actions. Uma empresa fez X, o governo disse, ok, isso agora todas as pessoas. A Apple ficou comprovado que faziam throttle dos devices, ou seja, quando o dispositivo estava mais antigo do que X anos, eles não era atrasavam, vamos chamar, atrasavam o processador, a capacidade de processamento, para que a bateria durasse mais, sem avisar ninguém. Agora, todas as pessoas que compraram um iPhone durante aquele período podem recorrer e ganhar uma compensação. Portanto, este tipo de massive lawsuits, nós trabalhamos a lead generation para este tipo de negócio também. Ok. Então vocês são pagos por leads? Somos pagos por leads indiretamente, sim. Isto é um cliente que nós trabalhamos. Nós focamos muito em organic, mas temos muita experiência em lead generation, então trabalhamos a alguns clientes pontuais em lead generation. Mas os 10%, para responder à tua pergunta, os 10%, como é que alavancamos? O que é que nós fazemos? Quando o conteúdo é bom e tem resultado, há um limite da pool que o algoritmo vai mostrar. O teu conteúdo é essa pool. Há um limite. Vamos imaginar que vamos olhar para aquele exemplo, uma pool de 100, depois a segunda pool de 1000, depois a terceira pool de 1 milhão, o que seja. Mas vai chegar ali à terceira, quarta pool e o teu conteúdo já deu, porque a retenção já começa a baixar. Entretanto, apareceu outro conteúdo que a retenção era um pouco melhor e o algoritmo já começa a favorecer aquele, etc. Então o que nós fazemos? Nós percebemos quais são os conteúdos que tiveram melhores resultados orgânicos e metemos paid por trás. Depois deles passarem a fase do organic. Para escalar, porque o que é que nós começámos a ver? Nós temos uma estrutura, é uma estrutura simples, mas é uma estrutura que conseguimos, basicamente, por cada view que nós pagamos, conseguir 4 organic. Porque isso vai reativar, basicamente, o algoritmo, vai dizer ao algoritmo, olha, isto está a ter algum interesse outra vez, algum engagement. E o algoritmo volta-te a pôr no pool. E volta a mostrar pessoas também de forma orgânica, enquanto estás a gastar dinheiro. Então, com investimentos muito baixos por vezes, estamos a falar de 20 euros dia em alguns, consegues ter ali um alcance brutal. Então vamos à nossa frigideira. Estou com medo. Uma alheira agora aí. Vais abrir e ler? Podes ler? Mostra Lê a em voz câmara alta? ou não? Não, lê em voz alta. Dá 3 dicas para ficarmos virais. 3 Agora é que Foi só apanhar uma gripe. Exatamente, agora o Covid anda aí outra vez. Olha, 3 dicas para ficarmos virais. A primeira, consumir conteúdo. Sem consumir conteúdo, nós não percebemos se alguma coisa pode funcionar ou não. Isso é logo a primeira. A segunda, eu acho que é das mais fortes que eu posso dizer, é imitar conteúdo que já é viral. E perceber, tentar ir ao ínfimo das questões, tentar perceber efetivamente porque é que aquele conteúdo foi viral. Porque é que as pessoas metem tempo de lado para dar atenção àquele conteúdo, para assistir àquele conteúdo. A terceira, eu vou dizer, provavelmente, tentar não ser original. E tentar stick to the point. Mas as 2 primeiras já era isso. Já estavas a Mais dizer ou tudo. menos, porque lá está, depois é que acontece sempre isso. As pessoas depois acham que agora já entendi e agora vou começar a ser viral. Exato. E agora vou fazer da minha maneira. Tu não és o Mr. Beast. Yeah. Sorry. Vai ser muito... é possível, mas é muito mais difícil. Portanto, stick to the point. Se este formato já está a ter resultado para ti, não te preocupes. Continua. Podes testar outros, não digo que não, mas não mudes a tua direção. Testa. Scientific methodology, método científico. Testa. Não mudes tudo. Nós temos uma vacina agora que está a funcionar para a Covid. De repente... Estou a supor. Eu não vou entrar É por uma aí. grande suposição. Lançaste agora aqui um tema. Pronto, então vamos por outro. Nós temos medicamentos para diabetes. Há laboratórios que estão constantemente a testar novos medicamentos. Mas um médico não vai agarrar e dizer assim, olha, esse medicamento está a resultar para ti, não tem side effects nenhuns, está perfeito, mas agora deixa esse de lado e toma este, que ainda não está testado no mercado. Nenhum médico faz isso. Então, stick to the point. Se está a resultar para ti, vai. Podes fazer parte de um experimento e vamos lá testar aqui e vou fazer um diferente e ver como é que a minha audiência reage. Não teve sucesso. Pá,
vou tentar perceber porquê, mas vou continuar a fazer conteúdo que está a resultar. Não vou tentar reinventar a roda. Muito bem, parece-me excelentes dicas. Olha, José, obrigado mais uma vez por teres Obrigado, vindo. eu. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, nós vamos continuar nas nossas redes digitais e voltamos para a semana. Obrigado, José. Obrigado a todos. Obrigado. Done. Olha, e como é que é AI? Como é que o AI entra no meio disto tudo, das lead generations, na criação de conteúdo? Tens explorado alguma coisa nessa área? Muito. Olha, ainda ontem... Então já estás em pânico? Não, nada. Não? Nada. Epá, eu vou dizer algo que para vocês vai ser bom, que é polémico. Portanto, tudo que é polémico dá views, né? Mas eu costumo dizer, pá, eu não vejo a hora que a AI dá-me controle disto tudo. Pá. Não a parte má, pode acontecer ou não, mas pá, que o ser humano às vezes é muito burro. Nós somos, lá está, é a blessing and a curse. Às vezes tentamos ser muito Como é que originais. explica lá isso? Pá, O ser humano é burro, mas o ChatGPT também é um bocado burro. Também, eu quando digo que o ser humano é burro, atenção, eu não quero, é mais para o... É para o TikTok. É para o TikTok. Esta foi para o TikTok. Okay, agora vou explicar que é para o YouTube. Primeiro vem isto no TikTok, depois tem de ir ao YouTube consumir o resto. Mas pá, o ser humano, nós temos uma memória muito curta. Isto é válido para N de coisas. Mas nós achamos sempre que, primeiro, há sempre aquele contexto de as novas gerações nunca percebem nada disto. A nossa é que é boa. As gerações anteriores estavam muito atrasadas, a nossa é que é perfeita e as gerações que vêm aí não percebem nada disto. Há sempre este contexto. Todas as gerações, desde imperadores romanos, já escreviam sobre isto. Estas novas gerações estão perdidas, o mundo está perdido. Yeah. Continuamos por cá. Mas temos uma visão muito curta. E eu acho que isso impacta tanto em tanta coisa. Falta muito E quando digo o ser humano, lá está, estou a generalizar propositadamente. Mas estou a generalizar. Falta muito o que os americanos chamam de 30,000 foot view. Tipo, andar para trás, né? Exatamente. A visão de helicóptero. Visão De helicóptero? helicóptero. Sim. Pá, é dar 2 passos para trás e vamos olhar aqui para a perspectiva macro. Isso é muito... Lá está, há muitas pessoas que fazem isso e muito bem. Há macroeconomistas, né? O que é que tu queres dizer com isso em AI especificamente? A AI tem uma facilidade gigante de quê? Precisamente de consumir datasets muito grandes e analisar Digerir essa uma data de informação informação? e não meter de lado a informação que já consumiu. Eu acho que isso é uma grande vantagem Mas é da por AI. isso que ele estava a dizer que o vosso trabalho está um bocado em risco, porque ele consegue analisar todos os conteúdos que nós já criámos na internet, tudo o que se tornou viral, e fazer a reverse cada engineering momento. do algoritmo. Exatamente. Tá, sem dúvida. Ou seja, mas há se tu outra... estás a seguir um método, que é o que estavas a dizer desde o início, vocês têm um método que é analisar aquilo que estava a funcionar, perceber porque é que funcionou, fazer alguns testes e agir. Uhum. Epá, faz isso muito melhor do que vocês. Ainda não, mas vai alcançar isso sem Certo, dúvida. ainda não, estamos de acordo nisso. Está bem, ainda não, Sem mas dúvida. vai fazer. Sem dúvida. E E não não vai só demorar vai muito. analisar e tirar as conclusões, como vai criar os vídeos. Aliás, vai Não é? fazer aquilo que eles não fazem. Exato. Porque eles dizem só aconselham. Nós estamos Não neste só momento, aconselham. nós estamos a tentar estar na vanguarda disso. Por isso, Pronto, mas o IA o que é que vai fazer vai fazer os vídeos como vai Sem dirigir dúvida. aquilo mesmo. Eu ainda ontem mandei mensagem para o Brandon a dizer o próximo vídeo nós fazemos vídeos para landing pages. Portanto, eu faço script com a minha equipa e olha, Brandon, eu preciso deste vídeo que vai ser usado nesta landing page, que vai estar nesta etapa do funil para dar mais informação, ou para o que seja. Eu ontem mandei-lhe mensagem, olha, mais 1 mês ou 2 e acho que eu não preciso que graves vídeo nenhum. Eu neste momento tenho a voz dele já clonada, tenho vários clones deles em ferramentas como Agen, e que consigo ter vídeos muito interessantes que ainda... Há alguns que ainda dá para perceber que é AI, mas vários que já não consegues perceber. Portanto, que é uma sequer. questão de tempo até nós conseguimos criar conteúdo, áudio, vídeo, fotos, mesmo texto, né? Portanto, escrever no mesmo estilo que a pessoa. O AI consegue analisar grandes datasets e tirar conclusões com muito mais eficiência. E, portanto, é só até uma questão de tempo até vocês dizerem: nós já somos uma agência que trabalha com influencers, mas não influencers pessoas, nós criamos influencers AIs. Sim. Nós E estamos temos neste momento a aqui- avaliar isso. Temos aqui uma pool de 1000 influencers AIs que nós criámos de raiz, e tu, como empresa, podes chegar aqui e nós podemos hoocar uma dos nossos influencers. E não Para ti. só isso, clonar-te a ti. Tu, enquanto tocha, dizer assim, vamos imaginar daqui a 6 meses, vocês dizem, pá, isto de gravar o podcast é muito giro, mas bacana é estar nas Maldivas a beber um morrito, olhar para o sunset enquanto isto está a ser gravado sozinho.
dá para clonar e dá para fazer script. Sim, Portanto, mas aí para que é que eu preciso do Tocha? Pensa arranjar um gajo sem imperfeições, não é? Um gajo Sem perfeito. imperfeições. portanto, pessoal, verdade. vocês ponham-se atentos. Aquilo que vocês estão a ver não é real. Exato. Isto é tudo AI. Isto é Somos tudo AI. hologramas aqui. Só hologramas. AI. Neste momento estamos na praia e vocês estão-nos a ouvir, mas não é verdade. Exatamente. Não, mas eu acho que também é muito importante aquilo que tu disseste, que é ainda não estamos lá. Não. E, Vídeo portanto, ainda não. e há muito esta conversa do AI vai destruir e vai isto e vai aquilo. Sim, mas por exemplo, a distribuição de conteúdo facilmente faz. Não é? A distribuição, sim, sem dúvida. O que é que queres dizer com distribuição? Pá, aquela parte que é investimento puro nas redes sociais, portanto, por via de lead generation, isso pode ser tudo automático. Pode, mas isso, lá está, há várias etapas, porque para um anúncio não estar a ter resultados pode ser várias coisas. Pode ser o anúncio em si, pode ser a landing page não está correta, pode ser a geração dessa lead, principalmente se é através de um questionário ou não. Ou seja, há muitas etapas, muitas variáveis. A AI ainda não está ao nível de conseguir analisar diferentes contextos e juntar tudo para perceber onde é que está. É aí que a parte humana ainda é interessante. Ainda faz falta, que é olhar para tudo e ver onde é que está Por quanto tempo? o missing link. Porque é que está aqui a faltar? Por quanto tempo é que a parte humana é importante? Eu acho que para estar a esse nível, Tens aí algo, se provavelmente. quiseres. Obrigado. Provavelmente estaremos eu não quero ser, não quero estar aqui Vá, compromete. com bolas de cristal, mas eu acho que provavelmente 2 anos. Estamos a cerca de 2 anos dessa etapa. Eu diria 5 ou 4. Mesmo assim, acho muito otimista. Estamos a ser todos muito otimistas. Porque eu acho que o problema da AI é outro problema. Não é só um problema da tecnologia em si, é um problema também de processamento. Ou seja, as próprias máquinas para processamento de todos estes algoritmos da AI são muito caras. Sem dúvida. O OpenAI, por exemplo, está a arrebentar pelas costuras. Portanto, tem tanta gente a utilizar aquilo. Não é por acaso que ele demora tempo a responder. Não é porque eles atrasaram a AI para Tá responder lá mais um. devagar. É mesmo porque as máquinas estão lá tipo devem estar com as ventoinhas no máximo. E portanto nós não temos capacidade de produzir tanta capacidade de processamento. E há outro lado da AI que é, lá está, por isso é que eu estava a dizer, analisar Isso é um diferentes grande cenários, que Isso é um é grande trabalho. diferentes datasets. A AI é muito boa hoje em dia como computação quântica. Computação quântica é muito boa em quê? Em dar-lhe um problema e ele vai resolver aquele problema. Mas a AI, se deres N de coisas, olha, tens aqui ads para otimizares. Antes disso tens de criar a parte visual desses ads e o copy desses ads. Depois tens de otimizar toda a parte estrutural das campanhas para esses ads. Depois tens de olhar para o user flow, o fluxo do utilizador, e perceber porque é que ele não está a converter. Isto são datasets completamente diferentes, bases de dados completamente diferentes. E isso é que a AI ainda tem muita dificuldade. Olhar para datasets completamente diferentes, integrar e perceber que isto faz tudo parte de um todo. Mas quantas pessoas é que tens para fazer isso? Nós neste momento, eu posso dizer que neste momento somos cerca de 22 pessoas na empresa. Se não fosse AI e não fosse automação, porque a automação não é AI, é coisa diferente, nós sensivelmente deveríamos precisar o dobro. Ok. Portanto, já com a automação de processos, ligar coisas umas às outras, disparar automatismos para fazer uma coisa aqui e ali e utilizar o ChatGPT, ou seja, o que for outras AIs, para acelerar alguns processos, algumas tarefas. Brainstorm é magnífico. Brainstorm. A AI funciona maravilhosamente para brainstorm. Pois, então se tens 22 pessoas, se calhar precisas de 3 ou 4 AIs para fazer isso. Sim, tu estás a dizer já uma coisa que é Pode haver especialização. nós acreditamos que vão haver agentes da AI, não é? Portanto, nós agora olhamos para a OpenAI e A dizemos OpenAI está a investir nisso, nos custom GPTs. exato, há uma OpenAI e a OpenAI sabe tudo. Acho que isso não vai acontecer Não. exatamente por causa dos datasets que estavas a dizer. Portanto, vamos ter uma série de AI especialistas em determinadas coisas e depois vamos ter agentes E vais AI. contratá-las. Sim. Vais Sim. contratá-las. E vais ter Modelo de agentes, subscrição. mas vais ter também agentes AI que são coordenadores de agentes AI. Já existe. Sim, mas o que nós temos agora é tudo muito arcaico, não é? Ou seja, Estamos na quando gênese fazes o disto, vídeo viral, né? Aquilo funciona tudo perfeito, tudo o que tu disseste, ele faz exatamente o que tu queres. Depois, quando tu vais lá ao site e tentas usar mesmo, pá, aquilo ainda tem uma data de problemas, etc. Quer dizer, as nossas AIs que fazem imagens não conseguem fazer os dedos das pessoas, né? E funciona muito mal com texto. E texto é horrível, nunca consegues escrever o texto como deve ser. Ou seja, coisas muito básicas. Estamos
Ainda falta algum trabalho para chegar lá. Mas de qualquer das formas, já há muita coisa que podes fazer com AI. Sim. Estavas a dar um exemplo. Um deles é brainstorm. Que tipo de outras coisas é que faz sentido? Por exemplo, escrever copy? Copy, nós utilizamos muito, mas temos copywriter. Portanto, nós utilizamos muito para quê? Estrutura, e depois disto, otimização ainda é o lado humano. Ainda é o lado humano que estamos a utilizar. Mas utilizo muito para quê? Para personalização também. Para lead generation é muito importante. Porque é que o organic está a ter resultados interessantes agora em geração de leads ou em geração de negócio? Porque nós no digital já estamos com aquela pré-definição do anti-cookies, quase, né? Porque nós vamos andar na estrada, vemos um outdoor, a menos que seja aquele outdoor que limpa mortos e não sei o que, e cenas de crime, é difícil nós pararmos para prestar atenção. Porque já estamos com aquela mentalidade, isto é um anúncio. Na televisão, a mesma coisa. Qual é o anúncio que te lembras? O último anúncio que te lembras que te impactou na televisão? Não, mudo logo de canal. Provavelmente, se perguntarmos isto às pessoas, vão se lembrar de o anúncio da Coca-Cola ou o anúncio do azeite de galo no Natal. São coisas muito específicas, mas há muito pouca gente que se lembra. Porquê? Porque já há aquele filtro de, isto é um anúncio. E então há esta questão de tentar criar conteúdo que não seja salesy, que não seja perceptido ou percepcionado como anúncio, porque já temos esse filtro, e acho que passa muito por aí, que é tentarmos criar conteúdo que não seja salesy. Daí a personalização que estavas a dizer. Daí a personalização. A AI, por exemplo, desculpa, estava só comecei aqui ranting em outra direção, mas para a personalização, porquê? Porque nós, por exemplo, fazemos muito email outbound e call outbound. Isto é chegar às pessoas através de que e-mail nós ou sabemos telefone. Que têm já a intenção de comprar certos serviços. Então, se tu receberes um e-mail super personalizado para ti, com a tua informação ou de acordo com a tua atividade no LinkedIn, isto é fácil de fazer hoje em dia. Consumir a tua atividade do LinkedIn, o teu background, a empresa onde trabalhas, a tua atividade, e com base nisso personalizar uma mensagem para ti, tocha. No meu caso, até tens que ir ouvir o último Bitalk e dizer alguma coisa que a gente falou lá. E uma AI faz isso. Dá para fazer. Dá para ir lamber episódios, ver quais são os, por exemplo, quais são os tópicos que tu gastas mais tempo a falar deles. E utilizar isso para tentar personalizar uma mensagem para ti. Então, AI personalização funciona muito bem hoje em dia. Copywriting em geral e brainstorming é onde nós utilizamos mais hoje em dia. Isso é muito interessante. Ias dar um exemplo? Sim, ia dar um exemplo interessante que pareceu interessante, que é um anúncio. Eu não sei se passa na televisão, mas eu vi nas redes sociais, que é o do Licor Beirão. Não sei se tu viste. Aquele por causa da série da Netflix, né? Exato. Do rabo de peixe. Não vi ainda. É que eles vão buscar a história do rabo de peixe e aplicam aquele Licor Beirão. Acho que está genial. Que em vez de ser, foi num rio, portanto, como o Licor Beirão é do centro de Portugal, é num rio que deu à costa caixas de Licor Beirão. E é só ver as pessoas Depois é a mesma Licor loucura Beirão, e depois... que aconteceu com o rabo de peixe. Epá, por exemplo, ou seja, os gajos pegam numa situação que foi viral, não é? Em termos de filme, não é? Em termos de série, e conseguem fazer um anúncio que é altamente interessante sob o ponto de vista de ritmo. Que é reconhecido. E que é permanentemente reconhecido cada momento que lá acontece, porque tu identificas com o filme, não é? Portanto, tens o prazer de reconhecer as coisas, não é? Acho isso brutal. Agora só faltava, para dar o próximo passo, e fica aqui a dica para o Licor Beirão, irem para as praias mais conhecidas de Portugal, irem lá largar umas caixas de Licor Beirão. Porquê? Já viste que tu estás na praia e de repente vem uma garrafa de Licor Beirão, vais logo tirar a foto e mandar para as redes sociais. O problema é se a caixa vai para alto mar, não é? Não, eles empurram assim para a praia. Daqui a uns anos aparece. Sopram. Olha, isso é só mais um temazito que eu acho muito interessante. Gostava de saber a tua opinião, que é até que ponto é que todas estas coisas que nós estivemos a falar não é pura manipulação das pessoas, que está simplesmente a aumentar o consumismo. E as melhores empresas a fazer isto não têm necessariamente os melhores produtos, né? Alguém que cria muito boas estratégias de aquisição de clientes pode estar a vender uma frigideira que é uma treta, que até tem uma tinta que causa cancro, não é? Mas eles são muito bons. Mas não é a nossa frigideira. Não é a nossa, a nossa é fixe. Mas eles são tão bons nestes canais. Tem um podcast brutal, tipo o Bitalk, onde falam de frigideiras. Nós temos que vender frigideiras. Olha, está aqui um bom product placement. Exato.
até que ponto é que não é mesmo manipulação das pessoas, não é? Acho que isso vai sempre acontecer em Mas marketing. claro que é. Mas não é? Vai Eu- sempre acontecer. Óbvio. Isso deixa, às vezes não ficas tipo naquela do epá, eu não quero trabalhar com este cliente, com o produto que eles estão a vender. Há clientes que nós não trabalhamos. Sim, imagino, coisas ilegais e tal, obviamente que não, mas, E clientes que nós não nos faz sentido. Que há ali alguma coisa shady, nós não trabalhamos. mas concordas que isto no fundo tudo o que nós estivemos a falar neste episódio, Espera, estamos a falar de tu manipulação. dizes isso, mas não recusas nenhum grande cliente. Ou seja, Eu, enquanto na não, minha empresa fazia, nesta empresa não tenho o poder de o fazer. Nós, até agora, não houve nenhum cliente que eu tivesse trabalhado que eu achasse que isto é super shady e não quer estar envolvido nisto. não, mas pode não ser cheio, pode ser simplesmente um tipo de produto com que tu não curtes e que achas que não é bom para a sociedade, mas tem que ser. Eu tento-me abster aí um cliente. bocado da visão pessoal. Uma coisa é, isto é realmente, isto vai causar mal à sociedade ou vai causar mal a alguém. Isso é, agora, se é pura e simplesmente uma questão pessoal de eu não vou com esta mensagem, isso aí eu tento-me abster. Ok, então eu dou um exemplo. Não vou dar o exemplo dos carros, porque há muita gente que adora carros e se calhar não se vão ligar tanto. Mas os perfumes na televisão, aqueles anúncios de perfumes e etc. The fuck? Para que é que aquilo serve, man? Brand awareness. Mas são perfumes, meu. São cheiros, não é? É uma questão de gostos. Ou seja, é pura manipulação de meter ali a cara do Brad Pitt e dizer o Brad Pitt usa este perfume. Apanhas o Brad Pitt na rua e ele nem sequer usa aquele perfume, né? Está só a dar Mas a isso cara. sempre aconteceu, desde a década de 20. Não sei se já Eu percebi viste. isso, Para mas mim é, a melhor mas é série do manipulação. mundo. O John Draper é mestre nisso, né? Quem? John Draper. Isso é do? Espera aí, deixa-me lembrar do nome da série. Série de publicidade. Mad Men. Mad Men. Eu sou muito mau com nomes. Mad Men fala muito disso, né? É manipulação de tabaco, até dos diamantes. O tabaco é um bom exemplo, mas agora é proibido fazer publicidade a tabaco, supostamente, né? De Mas forma direta. certo. De forma indireta. Fazem de outra forma. Né? Isso Mas sempre é manipulação. pura Marketing é isso, se formos a analisar, não? Certo, marketing é manipulação, estamos de acordo nisso. Sim. Né? Não é só para. Aumentar consumo. Mesmo que criar necessidades que não existem. Mas o consumo não é propriamente mau. Há coisas que estão associadas ao consumo que não são boas. Mas o consumo, quer dizer, se não for o consumo, nossa sociedade, enquanto sociedade estrutural em que vivemos hoje, não funcionaria da mesma forma se não existisse consumo, né? Se o dinheiro não circulasse. Mas também se consumíssemos menos, tínhamos um mundo mais sustentável. Não, isso sem dúvida, aí concordo. Mas E não sei depois se há o conseguimos- não equilíbrio sei se do conseguimos- consumo. Mas não o há consumo enquanto consumo não é mau. Não há equilíbrio. A questão é essa, é que não há equilíbrio nenhum. O que se procura é sempre incentivar mais consumo, mesmo quando ele não é necessário. Concordo. E nós não temos capacidade em termos de desenvolvimento humano para continuar nessa Mas se nessa for o escala. consumo de algo bom para a sociedade, não deixa de ser manipulação de consumo. Continua a ser. Por exemplo, manipular as pessoas a comer mais salada. Estás a aumentar o número de tomate que é preciso plantar e alface. Vamos ter que destruir a floresta da Amazónia para plantar tomate. Né? Deixas de. Epá, tens opções, não é? A verdade é que tu não precisas, para a alimentação, em termos de produtos alimentares, embora tenhas aumentado drasticamente a população mundial desde os anos 50, que é duplicaste a população mundial, reduziste as áreas de produção de alimentos. Ou seja, através, obviamente, de manipulações genéticas e de uma data de coisas que se faz dos produtos alimentares, não é? Mas a verdade é que tu conseguiste produzir muito mais do que aquilo que produzias antes, não é? Mas vamos E ao outro agora, lado. as áreas que são desflorestadas não é por causa de produtos alimentares, é por outras razões. Então, mas, por exemplo, consumo, e aqui estou a fazer quase o advogado do diabo, mas marketing para uma empresa que vende kits agrícolas para as pessoas fabricarem em casa, produzirem em casa, não é fabricarem, produzirem em casa os seus próprios alimentos. Estamos na mesma marketing a apelar ao consumo. Sim, porque na verdade e é o isso não uso vai de acontecer. recursos. E é o uso de recursos, Sim. porque depois esse kit todo vem com uma data de porcarias de Claro, plástico e não sei o isso quê. isso não vai funcionar porque isso não é eficiente. Ou seja, o que tu vais fazer é consumir muitos recursos para ter um resultado quase nulo, porque as pessoas não vão produzir os alimentos na mesma. Eles vão comprar os kits, vão ter a primeira alface, e comem aquela alface e acabou, morreu o assunto. Mas E produzir pode- uma data de lixo. É verdade.
Mas pode ser positivo em termos de consciencialização das pessoas para perceberem de onde vêm os alimentos e perceber que é preciso ter mais cuidado com isso, e etc. Ou seja, é sempre um equilíbrio muito complicado, não é? Mas sim, o marketing é manipulação. Eu diria que isso é manipulação pura, porque na prática isso não dá resultado nenhum. A não ser que depois isso te faça te inspirar e inspires os teus filhos, eles vão se tornar grandes agricultores que vão revolucionar a forma como a humanidade consome produtos. Lá está, abordagens oblíquas para resolver os problemas. Pois. Concordamos em discordar. Pois. Yeah. Não, é só para dizer que há sempre. O mundo é feito de tons de cinzento e não de black and white. Exatamente. Né? E nós As temos coisas sempre nunca mania são em fazer black and 880, white. há sempre ali. Pronto, mas estava só curioso se tu achavas que estavas do lado dos manipuladores para o aumento do consumo, mas já percebi que dormes bem com isso. Durmo. Não sinta que estou no lado negro da força. Não sinta que não quer estou dizer dentro que de não uma Death Star. Talvez esteja, mas acho que fomos por aí, estamos todos. Estamos todos. Estamos. Olha, e só para terminarmos aqui em grande, em termos de empresas pequenas, porque muitas das pessoas que nos ouvem têm empresas pequenas, portanto, não são as Nikes, etc, né? Esses ouvem outros conteúdos. O que é que tu vês que normalmente são os erros que elas cometem quando estão a criar? Seja lead generation, paid media, seja social. Já falámos aqui de algumas dicas, mas o que é aquilo que é flagrante? Tens ideia? Tentarem tornar demasiado complexo o que não precisa de ser complexo. Estou sempre a batalhar nisso. Simplifica. As pessoas quando estou a começar um negócio e tenho um budget pequeno, então vamos simplificar a tua estratégia. A tua estratégia não vai poder ser ter um podcast. Vocês sabem, ter uma estrutura como esta envolve dinheiro, não é? Ter um podcast e criar conteúdo orgânico e, para além disso, investir em paid media e fazer email outbound e mandar folhetos físicos para potenciais prospects e tentar fazer tudo. Simplifica. Onde é que os teus prospects, onde é que os teus potenciais clientes estão? Então, vamos simplificar. O que é que normalmente resulta bem na tua área? Na minha área, mandar mensagem no LinkedIn para combinar um café, para conhecer a pessoa e depois a partir daí tentar ganhar referrals funciona muito bem. Então, simplifica. Começa a fazer isso. Porque as pessoas tendem mas mas não sei quem... quer fazer diferente, não é? Eu quero fazer diferente. Eu tenho um budget de 200 euros para gastar por mês em marketing e a primeira coisa que eu vou pensar fazer é vou atrás de uma agência ou vou atrás de um freelancer que me cobra 100 euros e consiga investir 100. Errado. Tu tens 200 euros, perfeito. Gastas um fim de semana, lambes um livro ou dois do Alex Hormozi, ou vês um ou dois podcasts, ou vais ao YouTube, como fazer XYZ. E faz, experimenta, porque tu vais estar a gastar 100 euros num freelancer que não tem muita experiência, que vai estar a fazer provavelmente o mesmo trabalho que tu consegues fazer. Se gastares um bocadinho de tempo, eu sou muito adepto da delegação de tarefas, mas há coisas que gasta tempo, testa. E se só tens 200 euros, então não gastes 200 euros em paid media. Se só tens 200 euros, não faças isso. Se só tens 200 euros, manda mensagem no LinkedIn, compras pagas uma subscrição de software de $29 ou $19 que te ajuda a fazer isso de forma mais automatizada e gastas ali uma hora a configurar aquilo e aquilo vai-te poupar N horas de trabalho por semana ou por mês. Mete as mãos na massa e simplifica. Não tenta... depois há aquela coisa agora, o pessoal que segue Russell Brunson, vou fazer um funil no ClickFunnels com 10 passos e vou tentar vender... As pessoas não sabem nada de mim, mas eu vou tentar vender um workbook, depois deste workbook vou tentar vender um webinar e depois desse webinar vou tentar vender um masterclass, depois dessa masterclass simplifica. Manda-os para uma página sucinta que explique o que é que tu fazes e porque é que eles devem te contratar a ti e não outra pessoa. Formulário de contacto, that's it. Faz uns flyers físicos, vai bater à porta. Coisas que funcionaram no passado, aqui funcionam também, continuam a funcionar. Portanto, testa e não, tenho 200 euros, vou pôr em Google Ads. Não faças isso. Provavelmente nem faz sentido para porque a tua todo área. O investimento que têm e estão a pôr tudo no mesmo cesto sem saber se vai resultar ou não. E isso é das piores coisas que eu vejo já acontecer. Muito bem, obrigado. Fica a dica, malta. Já sabem, pensem bem na área onde estão inseridos. Não há fórmulas de sucesso, não é?
Às vezes Verdade. olhas para uma área e pensas, aquilo funciona muito bem ali, vou fazer igual. Pá, e na tua área não funciona assim, não é assim que os clientes fazem. Pá, mete no lugar do cliente, não é? Acima de tudo. E não sejas bipolar. Yeah. Essa bipolaridade, eu faço uma coisa de uma forma, mas acho que os outros vão fazer de outra. Exato. E se tu és cliente e não conseguirias ser convertido daquela forma, é porque essa forma não vai Exatamente. funcionar. E pronto, e já sabem. José, mais uma vez obrigado por teres vindo. Obrigado. Malta, já sabem, darem um like, darem um comment. Nós estamos de volta para a semana. Obrigado. Obrigado, José. Obrigado a todos. Alright, done. Agora sim. Nossa. Control.